Olá, bom dia, bom dia. Vamos só ajustar o som aqui, eu acho que ficou baixo esse som. Só um segundinho, organizando aqui o som, ok. Estão me ouvindo bem? O som está ok? Certo? Então vamos seguir com nossa live. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2021. Na live passada eu errei até a data. Falei uma data, acho que do ano passado, se não me engano. Então, vamos seguir hoje, né? Nós estamos estudando o capítulo 7 do livro 2º do Livro dos Espíritos, que analisa a questão do retorno à vida corporal e, especificamente, estamos estudando o tópico união da alma e do corpo, ok? Nas lives passadas, nós já conversamos a respeito, já falamos do prelúdio, né, do retorno, e falamos, essa é a terceira parte, né, da live, do tópico, desculpe-me, do tópico união da alma com o corpo. E hoje nós vamos começar na questão 357, que vai trabalhar tema ligado à influência, né, ou à afetação das nossas decisões aqui na Terra em relação ao espírito reencarnante. Então nós já analisamos, e é bom que se frise isso, nós já analisamos a questão do momento da união da alma com o corpo, que é a questão 344. Eu estou fazendo alusão a essas questões porque são importantes para que nós desenvolvamos o raciocínio para a questão 357. Então nós já vimos que a união começa na concepção. E dizem aqui os espíritos, a união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, prestemos atenção nisso, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga. Então vamos ajustar alguns aspectos aqui. O instante da concepção com a este se liga. Nós vamos analisar a questão 357, mas nós precisamos montar uma linha de raciocínio. Nós precisamos desenvolver uma base, vou chamar tecnicamente de base epistemológica, ou seja, uma fundamentação para o raciocínio, uma fundamentação para o conhecimento, ou a base do conhecimento para o raciocínio da questão 357, ok? Então, vamos sempre analisar com olhos nessa perspectiva. Qual perspectiva? Que desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a esse se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Aqui na questão 345 fala que a união é definitiva, ok? E que tudo isso está ajustado para a prova, para a vida material do espírito, ok? Bom, com essas premissas, nós vamos analisar a questão 357, ok? A Andréia está dizendo aqui, perdeu a lapiseira, está usando um lápis.
Não a perdi, é que ela está no outro local. Eu estou fazendo um outro estudo e eu estava anotando algumas coisas numa outra obra. Aliás, minto, eu estava anotando na agenda aqui os compromissos, né? E eu usei a lapiseira lá. Quando eu sentei aqui, que eu observei que a lapiseira ficou lá no outro local, na outra sala. Então, para não ter que ir lá buscá-la com a live já começando, eu fui para o lápis, que está aqui do lado, na minha gaveta. O pessoal observa tudo, hein? Bom, então voltemos a esse raciocínio. Então a conexão, aqui a Glaucineia diz, a conexão do espírito existe desde a fecundação. E é finalizada com o nascimento. É isso que nós acabamos de dizer, Glaucineia. É o que está na questão 344. Muito boa essa observação que você fez aqui, para sempre lembrar que nós precisamos raciocinar quaisquer questões de nascimentos à questão 344. Então, muito bem colocado, Glaucineia, que a união começa na concepção. Então veja, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga. Ok? Então, muito bem lembrado aqui pela Glaucineia, muito bem observado. Obrigado, Glaucineia, por ter feito a observação. Ok? E fiquem à vontade, à medida que eu conseguir ler aqui, eu vou reproduzindo, eu vou falando aqui o que vocês escrevem, porque é o seguinte, eu estou aqui no Instagram e estou também no Facebook. Então são dois aparelhos separados, né? Então o pessoal do Face não vê o que está comentando aqui no Instagram, e o contrário também, o pessoal do Instagram não vê o que está comentando no Face, né? A Inês Fernandes pergunta, como fica o espírito durante os 9 meses da gestação? Nós também já vimos isso na live passada, Inês, quando então coloca que o espírito fica dependendo da sua evolução, mais próximo ou mais distante da relação corporal. É a questão 351, tá? Inês, é a questão 351 que nós vimos na live passada. Então eu sugiro que você dê uma olhada, veja a pergunta. No intervalo que vai da concepção ao nascimento, ou seja, os 9 meses que você colocou, o espírito desfruta de todas as suas faculdades? Então aqui na questão 351 eles vão explicar isso, os espíritos vão responder com muita tranquilidade, ok? Mesmo que a gente já tenha estudado, gente, fique à vontade para colocar as observações, as perguntas. Eu já disse isso aqui de outras vezes, o nosso estudo, ele não é um estudo linear, né, como na escola, que o que já viu não se vê mais. Não. Se precisar, a gente volta, conversa de novo, até porque nem todas as pessoas participam de todas as lives, né? E então eu gosto sempre de lembrar, não dá para voltar em minúcias lá atrás, mas na medida do possível eu vou indicando onde é que pode ser encontrado ou encontrada a resposta, tá certo? Então fiquem à vontade aqui, eu já disse, né, para quem está entrando a primeira vez, isso aqui é um grupo de estudo, isso aqui não é uma palestra. Isso aqui não é um vídeo motivacional, isso aqui é um estudo que eu faço com vocês. Então vocês interagem pelas mensagens e eu pela voz. Então, na medida do possível, eu vou lendo as mensagens e vou explicando, ok? À medida do possível, porque nem todas as mensagens eu consigo vê-las ou consigo lê-las, tá certo? O pessoal está falando da camisa, essa camisa aqui é da Fraternidade Sem Fronteiras, né? Foi até uma amiga que me presenteou no encontro lá em Belo Horizonte. Então aqui é uma frase de Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? É a frase que está aqui de Mohandas Gandhi. Seja você a mudança que quer ver no mundo. E é do pessoal do Fraternidade Sem Fronteiras, ok? O símbolo fica mais embaixo aqui. Então, que é um trabalho belíssimo, é uma missão belíssima feita pelo pessoal, pelos voluntários do Fraternidade Sem Fronteiras. Vale a pena conhecer o trabalho, um trabalho belíssimo que é feito por iniciativa do pessoal aqui do Brasil, que é feito na África, que é feito aqui no Brasil, um trabalho um trabalho de promoção, de elevação social, não é de assistência social, não, é de promoção, de elevação, né? Então sugiro o site, né, www.fraternidadesemfronteiras.org, vale a pena
poder ajudar esse trabalho, né? Vale a pena ajudar esse trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras, ok? Bom, então vamos para a questão 357. Com toda essa estrutura que a gente fez antes, com todo esse embasamento que nós fizemos antes, com toda essa fundamentação, vamos para a questão 357. Porque é uma questão de uma frase só a resposta, mas uma frase só que é profunda. Então vejamos, quais são para o espírito as consequências do aborto? Quais são para os espíritos, ou para o espírito reencarnante, as consequências do aborto? A pergunta, ela não está fazendo juízo de valor. Esse é um ponto fundamental para que nós abordemos essas questões que são comportamentais. Vejamos que a pergunta, Kardec não pergunta qual é a consequência para o pai, para a mãe, para o irmão. Ele está perguntando pelo prisma do espírito reencarnante. Perceberam a pergunta? Então vejamos que aqui na pergunta não há um juízo de valor. E esse é um ponto importantíssimo, porque muitas pessoas fazem um juízo de valor sem perceber como a outra pessoa está, qual o nível emocional da outra pessoa, quais as condições psicológicas ou psicoemocionais da outra pessoa. Perceberam? Então nós somos muito apontadores de erros. Nós somos muito apontadores das atitudes alheias, mas nós não usamos da empatia para nos colocar no lugar das pessoas alheias, ok? Então aqui Kardec foi preciso, Kardec é muito respeitoso. Então veja o que ele perguntou: quais são para o espírito? Quais são, vírgula, para o espírito, vírgula, as consequências do aborto? A resposta vem bem, mas bem tranquila. Uma existência nula e que ele terá de recomeçar. É uma resposta, gente, que nos leva a muitas reflexões. Primeira reflexão é olhar pelo prisma do espírito que está chegando. Então, o espírito está encarnando com toda a sua programação reencarnatória, um espírito que programou toda a sua vinda, que de certa forma programou com os pais, e ali, quando está no processo reencarnatório, já a fecundação, já a ligação do espírito com aquele corpo, questão 344, e de repente ele não consegue reencarnar por forças externas, não por vontade dele, porque pela vontade dele nós já conversamos quando vimos a questão 354, quando vimos a questão 355. Mas aqui agora é diferente. Não é a vontade do espírito, não é uma fuga do espírito, não é um desânimo do espírito. É o espírito querendo reencarnar. É o espírito na expectativa de voltar à carne. É o espírito na expectativa de chegar no mundo material para ele seguir com a sua programação, com o seu processo evolutivo. E ele se vê proibido. Não por ele, mas ele se vê proibido por vontade de outrem. Então, esse é o ponto da pergunta. Perceberam qual é a abordagem que Kardec faz? E qual é a abordagem que os espíritos querem fazer?
Eles não estão aqui fazendo juízo de valor. Eles não estão analisando nenhuma conduta. Eles estão apenas observando a frustração que o espírito terá. Algumas pessoas colocaram aqui, ele vai virar obsessor, ele vai ficar com raiva. Depende. Depende da índole do espírito reencarnante. Depende da índole do espírito reencarnante. Aqueles que estão reencarnando e que têm uma índole ainda de vingança, podem até assim fazer. Mas se a índole é bondosa, se é um espírito sereno, ele vai compreender a atitude dos outros e vai aguardar, vai se programar novamente. Então depende, gente. É outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção. Nós não podemos generalizar. Cada espírito é um espírito diferente. É aqui como encarnado. Há pessoas que fazem mal a outras e essas outras querem revidar. E há casos que essas outras não querem revidar. Há casos que essas outras perdoam. Então é preciso observar que a índole é que é o ponto. A Helena pergunta, e no caso do aborto espontâneo? Helena, nós falamos isso na live passada. Na live passada, nós conversamos sobre isso, né? Lá nas questões 353, 354, nós já falamos sobre isso. Então, só para dar um indicativo, é só olhar lá nessas questões que nós já falamos sobre isso, tá certo? É porque eu disse no início, nem todo mundo participa de todas as lives, então, obviamente, faz uma pergunta que já trabalhamos, sem problema nenhum. Se a pergunta já foi respondida, eu digo, olha, consulta, verifica a questão número tal, tá certo? Para a gente manter a sequência. Então, lá nós já vimos, né, questão 353, 354, é uma decisão do espírito, que muitas vezes é uma prova até para ele mesmo e os pais, tá certo? Sem problema. Podem ficar à vontade, vocês estão em casa, eu estou em casa, ou seja, nós estamos em casa aqui no nosso estudo. Voltemos então a essa questão 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Uma existência nula e que ele terá de recomeçar. Aí a Leiliane pergunta, Simão, como fazer para esse espírito não guardar rancor ou ódio? Leiliane, depende do espírito, é ele quem vai fazer, não somos nós. Não somos nós. Vejam, gente, é uma questão comportamental. Aqui encarnado, muitas pessoas, o Chico é um grande exemplo. Quantos males fizeram a ele e ele devolveu com o bem? Precisou de alguém fazer alguma coisa para o Chico devolver com o bem? Não, é a natureza dele, é a índole dele, ou foi a índole dele. Perceberam? Então a índole dele é bondosa. Então tudo dependerá da índole do espírito. Perceberam? Pode sim, na maioria nós somos espíritos imperfeitos, podemos, num caso desse, guardar rancor, podemos. E se formos um pouco mais imperfeitos ainda, podemos querer vingar, sim. Mas se o espírito assim não for, ele vai dizer que pena para eles. Porque a questão seguinte agora, Kardec vai trabalhar o aspecto dos que provocaram o processo aqui na Terra. Por enquanto, estamos na questão 357. A Tatiana fez uma observação antes dessa que ela fez agora, sobre essa questão. Mas aí, na questão seguinte, na 358, nós vamos conversar sobre isso, né? Agora, nessa 357, eu gostaria de fundamentar melhor essa questão, né?
Aqui a Flores Bela diz, e quando o feto morre no ventre da mãe sem que ela queira e tem que fazer o aborto? Veja, é uma questão clínica aí, e essa questão também, Flores Bela, já trabalhamos na live passada. Nós já conversamos sobre ela na live passada, tá certo? E nessa conversa da live passada, nós falamos sobre isso. Então ali é a questão 355, 356, 356A, 354, tá? Então já falamos sobre isso na live passada, sugiro a leitura, né? E nesse caso aí, muitas vezes o organismo cuida pessoalmente, propriamente assim falando, e pode acontecer de uma intervenção, né? Mas a intervenção depende, só uma questão de exaurimento do fato, né? O fato já ocorreu, né? André diz aqui, como advogado você precisa julgar quem aborta, como espírita precisa de empatia. Não, o advogado ele não julga, isso cabe ao juiz. Advogado é um ser humano. Eu conversava, se não me engano, sexta-feira agora, anteontem, no grupo da AGE, né, a AGE Sergipe, que é um grupo que me acolheu lá, que me recebe. Eu não sou lá de Sergipe, sou de Minas, e eles me recebem lá na AGE Sergipe, e eu participo com eles lá, por bondade deles, do grupo de estudos. Então, o que eu vou até abrir um parêntese. Não existe advogado espírita, médico espírita, pedreiro espírita, não existe enfermeira espírita, existe espírita médico, espírita pedreiro, espírita advogado. Ou seja, não é a profissão que faz o caráter, é o caráter que enobrece ou não a profissão. Então não há uma diferença se eu exerço uma profissão. Não é a profissão que me enobrece, sou eu que vou enobrecer a profissão. Vamos pensar nisso. Então não é advogado espírita, é espírita advogado, ou seja, eu como espírita tenho que ter minha consciência espírita em quaisquer profissões que eu exercer. Quaisquer profissões. Se eu estou ministrando aulas, sou eu que estou ministrando as aulas com a minha índole. Se eu estou advogando, sou eu que estou advogando com a minha índole. Então a questão aqui sou eu. E a Marlene diz aqui, não é por ser espírita que é santo de jeito nenhum, Marlene, de jeito nenhum, não é mesmo. Não é mesmo. Agora, se for um espírita perfeito, como Kardec coloca, né, caminha para isso. Mas o que eu quero chamar a atenção, gente, não é o meio que faz a pessoa. A pessoa se envolve com o meio e pode se ajustar, ok? Ou não. Sugiro que leiam a questão 260 e a frente, ou seja, 260, 261, 262, até 264, para vocês perceberem isso, ok? Então, nós não podemos dizer assim, não, eu como ser humano eu penso assim, mas como um profissional eu penso assado. Não. Se sou eu quem penso, sou eu quem penso, independentemente no meio que eu estou. Se eu sou uma pessoa respeitosa, eu serei respeitoso trabalhando, eu serei respeitoso na família, eu serei respeitoso praticando esportes, serei respeitoso torcendo pelo time de futebol. Perceberam? Perceberam? Então, não é a profissão que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz a profissão. Vanessa, caráter e índole é a mesma coisa. Ela diz aqui, Simão, explique a diferença entre caráter e índole. Mesma coisa, não, são filigramas que vão gerar definições, né? Caráter, índole, é uma coisa, no fundo significam as mesmas coisas, com pequenas variantes, com filigramas, né, de teóricas, mas é a mesma coisa. Tá certo? Então, só para abrir esse parêntese, desculpe-me abrir um parêntese, mas só para abrir esse parêntese, eu dizia que comentava isso na sexta-feira passada, lá na reunião da AGE,
né, na reunião que a gente faz, olha como é que eu estou atrevido, a gente faz lá na AGE, Sergipe, né? Então, é só para, coincidentemente, sexta-feira falamos sobre isso lá, no nosso bate-papo, né, que eles me recebem lá, tá certo? Então, é só para fechar esse raciocínio. Então, a questão de caráter, de índole, se assim quiserem, tá certo? A Tatiane aqui é uma das que nos recebe lá na AGE, né, nossa querida amiga lá na AGE e outros, né, que estão lá na AGE, outras pessoas. Então, eu estou vendo a Tatiane aqui, ela é uma das que nos recebe lá nessa reunião da AGE, né? Toda sexta-feira, sim. Eu entro atrasado, eu sou sempre atrasado, eu sempre entro atrasado na reunião, porque começa às 5h30, mas eu só consigo entrar por volta das 6, né? Mas vamos seguir então. Então já percebemos que essa questão 357, ela precisa ser analisada à luz da questão 354, ok? 344, desculpe. Ela precisa ser analisada à luz da questão 344. Vou até anotar aqui para eu não me esquecer daqui para frente. Então, para a gente perceber isso. Então, observemos o clima, né? Observemos o prisma. O Espírito está aguardando. O Espírito está aguardando para encarnar, já ligou-se ao corpo, já passou por todo o processo reencarnatório, que eu sugiro lerem lá no livro Nosso Lar. E nesse processo, sugiro também lá no livro Missionários da Luz, a reencarnação de Sigismundo, já falamos dela aqui várias vezes, sugiro que façam a leitura lá também. Então, o Espírito organizou tudo isso. E na hora H, no momento de encarnar, é frustrada a sua expectativa. É frustrada, é tirada dele a oportunidade de vir para a Terra. E aí eu chamo a atenção para 2 outros pontos do Livro dos Espíritos. A questão 132, vou anotar aqui também, a questão 132 e a questão 171 do Livro dos Espíritos também. Por que eu chamo atenção para essa? Porque a resposta aqui, veja, é uma existência nula que ele terá que recomeçar por causa da atitude de outrem. Então, ele se vê frustrado. E tira-se dele, do espírito reencarnante, a condição de evoluir, que é que está lá na questão 132, e eu chamo a atenção para a questão 230 também. Acabei de anotar aqui, vou me lembrando, né? A Tatiane sugere aqui a leitura do livro Clamor da Vida, da doutora Marlene Nobre. Eu não conheço o livro, vamos seguir a indicação da Tatiane aqui. Então, observemos esse ponto, né? Então, nesse momento, a questão 132 diz que estamos na Terra para evoluir. E se não chegarmos aqui, a evolução fica teórica no mundo espiritual, que é a questão 330. A questão 330. Ok? E a questão 171 fala da justiça da reencarnação, que é a bondade de Deus. E aqui eu sugiro ainda a leitura do capítulo, vou escrever aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4. Uma mensagem de São Luís. Uma mensagem de São Luís, que fala sobre a importância da encarnação. E a Lâmia sugere aqui que leiamos o capítulo 17 do livro Vida e Sexo, de Emmanuel. Vou anotar aqui, Lâmia, essa referência eu não tinha, deixa eu anotar novamente aqui. Ah, não, ele comenta da 358, você está dizendo aqui, né? Então vou colocar Vida e Sexo, capítulo 17, para a questão 358, é um comentário que Emmanuel faz. Vida e Sexo, ele está lá na segunda prateleira, aí eu não consigo pegar não, tem que subir aqui numa escadinha para pegar, então me desculpem, tá? É porque aqui no fundo tem uma parte da minha estante aqui dos livros, mas aqui à minha frente, aqui do lado, ficam as outras prateleiras, né? A outra estante, que forma um balcão onde eu estou sentado. Eu estou usando, né? Estou sentado na cadeira. E o Vida e Sexo está lá na terceira prateleira, aí eu preciso da escadinha do lado aqui para subir lá e pegar, tá certo? Então por isso que não vou pegar, tá certo?
Eu também não havia feito esse cruzamento de referência que a Lâmia fez aqui. Obrigado, Lâmia, por sugerir aqui. Então fica a sugestão da Lâmia, do capítulo 17 do livro Vida e Sexo, para a gente analisar a questão 358, que vamos chegar nela agora. Então ficou claro o que é qual é o raciocínio que eu procurei desenvolver para essa questão 357? Acho que ficou claro, né? Que a gente precisa perceber esse outro lado, observar a consequência para o espírito, porque o espírito é que está encarnando. Não sou eu o pai, não é a mãe, é o espírito. Está se cerceando a possibilidade de um terceiro chegar à vida. E é um ato, de certa forma, aí vem sim um certo egoísmo, porque eu já estou aqui e não quero que o outro venha. Então, é muito bom nós pensarmos dessa forma. E precisamos fazer juízo de valor? Não precisamos. E aí não vem assim, isso é o religiosismo, fica pensando com a cabeça de religião. Não, nós estamos apenas raciocinando com a cabeça da realidade. É diferente, é outro R. Não é R de religião, é R de realidade. Porque essa é a realidade espiritual. Essa é a realidade do ato. É anular a possibilidade de um outro ser que não sou eu e não é meu, um outro ser chegar à Terra. Porque não há outro meio. Ainda não. Que eu saiba, não. Não há outro meio de chegar à Terra senão pela fecundação material, corporal e a gestação. Não há outro meio. A única porta de entrada para o mundo material é a concepção. Ok? Não há outra porta de entrada. Então é preciso perceber que essa porta de entrada, uma vez o espírito entrando, não cabe a mim, a ninguém, fechá-la. Antes, tudo bem. Antes, veja, não houve a fecundação, o processo reencarnatório. Mas uma vez existindo, quem somos nós para poder fechar? Porque é a oportunidade do espírito. E, em regra, há uma programação para tudo isso. Perceberam? Então, quando o meu ato que eu pratico afeta a mim, a responsabilidade é minha, ou seja, quando o espírito resolve não continuar, é ele. Mas quando o ato de terceiro afeta a outrem, a responsabilidade é do terceiro e não desse outrem. É até um dos nossos dispositivos, né, do nosso Código Civil, né? Aquele que causar dano a outrem fica responsabilizado ou fica responsável por repará-lo. Não vou nem entrar no aspecto do ato danoso, né? Então, pensemos nesse sentido, né? Essa questão 357. Somos nós querendo decidir o destino de outrem. Por isso eu disse que para analisá-la precisamos da questão 344. Certo? Então vamos para a questão 358. Eu estou aqui incomodado, Lama, eu estou doido para pegar o livro Vida e Sexo. Mas está longe, está alto. Eu vou ter que parar aqui por um tempinho, pegar a escadazinha aqui da estante, subir e pegar. Então me desculpe. Se você quiser depois colocar aí, se der para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aí colado, né? A Sinara diz, como reparar esse ato? Sinara, vamos deixar para a lei natural cuidar disso, a lei de causa e efeito, né? Tem várias formas de reparar, abrindo essas comportas reencarnatórias, cuidando dos que estão desvalidos, cuidando dos órfãos, tem várias formas. A reparação, Sinara, é de dentro para fora, para os atos externos, e depois o ato externo contribui. Mas um reparar materialmente só para falar que está reparando é apenas cumprir
uma obrigação, tá certo? Aqui diz assim, Ana Ju, porque os nomes ficam emendados, desculpa, viu, se eu não souber pronunciar, viu, Ana? Mas a Ana diz assim, e no caso de uma gravidez surpresa, caso de uma mulher que vai a uma balada, cada um responde pelos seus atos, e se esse ato surpresa, vejam, a gravidez não foi uma surpresa, a gravidez foi consequência de ter feito o ato sexual, que é natural, é consequência, é uma das possíveis consequências. Então veja, surpresa como? Se a pessoa foi lá e fez o ato sexual, então ela pode vir ter uma gravidez, pode ser não querida, não desejada, mas não foi uma surpresa para mim. Peraí, a pessoa tem um relacionamento sexual sem nenhum método contraceptivo, e depois vai dizer que a gravidez foi uma surpresa? Não, ela foi uma consequência, né? Foi uma consequência. Ela pode não ter sido desejada aqui, mas eu não vou entrar nessas minúcias, porque eu disse já várias vezes, há uma gama de possibilidades do mundo espiritual para cá, que por mais que nós queiramos analisar, vai sempre escapar uma possibilidade. No mesmo caso que a Rita coloca, e no caso do estupro, há todo um conjunto. E é até importante essa observação que a Rita faz aqui no caso de estupro, porque nós temos que ser cuidadosos também com isso. Nós temos que ser cuidadosos. Porque, infelizmente, muitos fazem um juízo de valor à vítima do estupro. É um absurdo isso. Agora, nós precisamos colocar os acontecimentos da Terra, precisamos colocar nos acontecimentos da Terra o raciocínio das realidades espirituais. Então, nós temos que lembrar que quem está aqui na Terra não é um espírito recém-criado, ele tem um passado, ele tem um histórico. E esse histórico, ele afeta as situações do presente, ou ele contribui para as situações do presente. Ele não determina, ele contribui. Então, no caso de uma gravidez advinda de estupro, de outra, faz parte de um conjunto de provas que nós não temos como analisá-lo, porque depende de muitas circunstâncias do passado. Eu vou fazer apenas uma analogia. Há pessoas que desenvolvem uma doença fatal, há pessoas que não. É como se eu perguntasse, então por que alguém tem câncer e o outro não? Por que alguém nasce em condições boas e o outro não? Porque, perceberam? Os acontecimentos da vida fazem parte de um conjunto que diz respeito à vida daquele espírito. Então nós precisamos tomar um cuidado, porque eu já vi muitos dizendo, mas é porque a pessoa mereceu. Pelo amor de Deus, ninguém merece ser agredido, ninguém merece ser aviltado, seja o estupro, seja uma agressão física, seja agressão moral. Perceberam? É a mesma coisa de eu perguntar, por que alguém é assassinado, outro não? Perceberam? Então nós não podemos descolar um fato. Todos os acontecimentos da Terra estão num conjunto reencarnatório. Então, da mesma forma, por que uma bala, aspas, perdida atingiu um e não atingiu o outro? Perceberam isso? Então, não é uma programação, a pessoa não veio para sofrer isso. Há um conjunto de circunstâncias. E olha, ninguém sabe o conjunto, digamos, provacional e probabilístico, vou usar os dois termos, provacional e probabilístico da vida de ninguém. Ninguém sabe. Eu não posso dizer, estava na sua programação, não sei. Pode ser um ato deliberado, ou estava, ou não. Perceberam? Então, por isso é que eu não dou respostas a casos concretos, para casos concretos, porque depende de uma circunstância anterior. A Sinara diz aqui, causas anteriores das aflições, lá do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A Rosiana diz, podemos ser imãs espirituais.
também, perceberam? Aqui várias pessoas já colocaram situações que todas elas têm sim, têm possibilidade de ter sido uma das causas, perceberam? Perceberam isso? Então é muito arriscado, ou eu diria, é muito impensado, a palavra talvez seja essa, fazer uma afirmação que é por causa disso, entendeu? É um aspecto até, Cosme, que eu não sei se seria precisou também a palavra não sei. É uma questão mais profunda que nós... Aqui a Ana Carol diz, o Alberto Almeida fala sobre essa questão, aliás, um grande amigo, o Alberto, um grande amigo e grande estudioso. Então, perceberam? É preciso observar isso. Vamos olhar o conjunto da vida. Quantos acontecimentos nós temos na vida? Que uns passam por eles, outros não. Ok? Então eu queria trazer essa lógica para que nós avaliemos, tá? Aqui desculpe, Beta Lira, desculpe Lira, o que é M espiritual? Eu entendo que a pessoa que colocou deve ter sido assim, nós atraímos, né, algumas referências espirituais em função das nossas provas. Creio que deve ser isso. É o que está lá na questão, talvez seja, dê uma olhada lá, por favor, é o que está na questão 467 do Livro dos Espíritos. E também na questão 469, mais precisamente na questão 467, ok? Então, para esse, acho que dá para você entender essa ideia da atração. Está lá na questão 467. A Marilene diz, é um assunto complexo? Lógico que é, Marilene. Por que é complexo? Ele não é um assunto delicado, ele é complexo. Você colocou corretamente, é delicado, nós não podemos... Não é delicado, ele é um fato. Mas é complexo. Complexo por quê? Porque nós não conhecemos as causas, as origens. Entendemos? Tudo isso que nós estamos falando tem a ver com a questão 358. Tem a ver sim com a questão 358. Então o que eu quero que vocês entendam, pode dizer, o Simão não ficou em cima do muro. Não, eu não estou em cima do muro, até a gente muitas vezes anda assim em cima do muro. Mas é porque são questões complexas. E eu gosto de analisar uma coisa observando outras também. Em que sentido? Se há um acontecimento, um homicídio, uma bala perdida, um avião que caiu na casa da pessoa, veja, e não caiu na casa da outra, e não teve homicídio de outro, a mesma coisa é a questão do estupro e todos os outros acontecimentos. São complexos porque fazem parte de uma estrutura espiritual aplicável àquela pessoa, àquelas circunstâncias. Então nós temos que sim ser cuidadosos para não sermos apressados em conclusões e principalmente apressados em explicar causas. Não existe um equipamento, né, que coloca e a pessoa vai assim dizer, ok? Vamos seguir então questão 358. O aborto provocado é um crime, qual for a época da concepção? Gente, essa pergunta é legal. Agora é outra conversa. Sim, deu uma travadazinha, eu percebi aqui, veio a mensagem dizendo que a conexão estava com sinal baixo aqui, por isso que deu uma travada nos dois. Então vou voltar aqui à pergunta, tá? Questão 358. O aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção? Aqui nós temos um aspecto. Aborto provocado, que responde aos que os abortos naturais... Quais são os abortos naturais? Os não provocados. Quais são os não provocados? Os naturais, ou seja, o que não foi ato de terceiro. Terceiro quem? Terceiro é qualquer pessoa que não seja o próprio espírito. Perceberam? Terceiro é qualquer pessoa que não seja o próprio espírito. A Marlene diz, concepção ou gestação? Concepção e depois a gestação, doutora. Claramente, são coisas diferentes mesmo. A concepção é o ato inicial, a gestação é o desenvolvimento do feto, é aquele período lá dos meses, né? E sim, não há gestação desde que haja espírito reencarnado, salvo a questão 356, 356A, que nós já falamos no passado, né?
Então, agora aqui, qualquer época da gestação, vamos lá então, concepção, começou a gestação. A concepção está na gestação, mas a gestação não necessariamente vai seguir se houver a concepção, se houver o aborto no início. Então, nesse sentido aqui, eu não me prenderia à palavra. Se o Guion traduziu como gestação e o Neuleto como concepção, eu não me prenderia à palavra, não. Por quê? A gestação, a concepção é o início da gestação, né? E aqui, talvez a pergunta, a forma que o tradutor aqui colocou, desde a concepção, e o outro coloca em qualquer época da gestação, eu vejo que aqui teria o sentido, a semântica seria a mesma, né? Vejo eu, tá? Mas o importante aqui é nós observarmos o aspecto provocado e o aspecto em qualquer época, desde a concepção para frente. O que o Kardec está querendo dizer é sim, se em qualquer momento da gestação, concepção, começou a gestação, qualquer época, se lá na concepção, logo depois da concepção, ou lá na frente, é isso que está perguntando, em qualquer época, se houve ou não, se foi antes da nidação, se foi antes de 14 semanas, é isso que está perguntando aqui, não interessa quanto tempo, Kardec está perguntando assim, em outras palavras, vou fazer uma pergunta mineira, né? O aborto provocado, em qualquer momento, desde a hora da concepção para frente, eu estou fazendo uma pergunta mineira, seria visto como um crime? É essa a pergunta que Kardec está fazendo. Se fosse um mineiro, ele fala, olha, o aborto provocado, feito em qualquer hora, vou usar mineiro, qualquer hora, seria um crime? É essa a pergunta que Kardec está fazendo. Se ele fosse mineiro, ele falava assim, ele falaria assim. A resposta: há crime, toda vez que transgredis a lei de Deus. Vamos parar nessa frase. Há crime, toda vez que transgredis a lei de Deus. Qual lei aqui está falando? Qual lei está falando? Nós não temos lá no livro 3º a lei de reprodução, as leis morais. Aqui não são as leis humanas, não são as leis humanas. As leis humanas podem permitir as leis humanas. E aí, se eu exerço dentro das leis humanas, eu estou quite com as leis humanas. Mas há um problema. Há uma lei natural, que a lei natural não é derrogada, não é revogada, derrogada por ninguém. Porque a lei de Deus é imutável. E há uma lei. A reencarnação é parte desse processo, dessa lei, é um processo dessa lei, a reprodução, a chegada à Terra, a evolução. Então essa resposta que os Espíritos trazem aqui sobre a lei de Deus é a lei natural. Não é a lei escrita em livros, mesmo que livros religiosos. Não é isso. Para entender essa lei de Deus, nós precisamos observar a questão 614 do Livro dos Espíritos. Deixa eu pegar aqui, lei de Deus, vou voltar aqui, 614. Nós precisamos olhar a questão 614, que fala da lei natural. É a primeira pergunta, a primeira questão que abre o livro das leis, o livro 3º das leis morais. Estou com duas canecas aqui, mas uma é água, essa primeira, e essa aqui é um chazinho de gengibre. A garganta está meio rouca, né? Tô sentindo a voz timbrando aqui dentro. Então, são duas canecas hoje, tá? Uma para água, outra para o chá de gengibre. As pessoas que observam tudo já perguntam, né? Você estava com a caneca, vai mudando na mesma hora? Chá de gengibre. Alfavaca com gengibre é o chá que eu estou tomando aqui, ok? Para essa rouquidão aqui, que é uma rouquidão que eu tenho falado demais, nunca vi. Como dizem aqui em Minas, estou falando mais que o homem da cobra, né? Como diz aqui em Minas. Então vamos lá na questão 614. O que diz a questão 614? O que se entende por lei natural? E a resposta foi, é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer, e o homem só é infeliz
quando dessa lei se afasta? Essa é a pergunta e a resposta, ou são a pergunta e a resposta da questão 614, que vai abrir a lei de Deus, a lei natural. Então, quando diz aqui, há crime toda vez que transgredis a lei de Deus, esse crime vai estar onde? Na consciência. Uma hora, quando essa consciência aclarar, vai aparecer. A pessoa diz, não, mas ela fez, a pessoa fez e não está nem aí. Uma hora vai estar aí, uma hora vai. Quando a consciência desenvolver para esse nível, vai perceber que não deveria. Perceberam? Por que eu estou dizendo que é na consciência? Porque aqui fala a lei de Deus. Veja, há crime que transgrediz a lei de Deus. A lei de Deus, na questão 614, é para a nossa felicidade, e nós somos infelizes quando nos afastamos dessa lei de Deus. É o que está na questão 614. E na questão 621 está dito que a lei de Deus está escrita na consciência. Ok? Está na consciência. Então, quando ele diz, os espíritos vão dizer que a pergunta foi, há crime? Kardec pode ter perguntado observando o Código Penal, que seja o francês. Talvez falemos em crime aqui observando o Código Penal. E aí diz, mas tem país ou tem estado, como nos Estados Unidos, tem estado que a lei permite, ok, a lei humana, a lei escrita. Então não haverá o crime no sentido estrito da legislação penal, mas aqui o que os espíritos estão dizendo é o crime com relação às leis de Deus, e não é a lei de Deus assim, porque está escrito aqui no livro sagrado da religião A, no livro sagrado da religião B, não, é a realidade. É porque na questão 354 está dizendo que o espírito vai sofrer uma consequência, que o espírito vai ter frustrado a sua oportunidade. Sou eu decidindo pelo destino do outro. Então, por isso é que entra essa frase. E aí, segue a resposta. Uma mãe, ou qualquer outra pessoa, olha que interessante, uma mãe, ou qualquer outra pessoa, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento. Aqui já fica claro. Antes do nascimento, qualquer época. Pois terá impedido uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que está se formando. Percebam isso aqui. Olha como os espíritos, vejam, mas é uma perfeição, é uma serenidade que os espíritos usam. Eles dizem aqui, pois, eles explicam por que responderam daquele jeito. Isso é que é algo assim espetacular. Eles não explicam pelas religiões, perceberam? A resposta dos espíritos aqui não é porque a religião permite, não permite. Não. Veja a resposta. Pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então estão dizendo, olha, por que é um crime perante a lei de Deus? Porque você está impedindo que uma alma chegue até aqui, para o seu crescimento. E aqui são todas as pessoas. Não é só a mãe, perceberam? Uma mãe, ou qualquer outra pessoa que induza, etc. Perceberam? Mas o bom da resposta é porque normalmente a pessoa diz assim, não, a religião não permite. Aqui os espíritos não trabalham com religião permite ou religião não permite. Aqui eles apenas explicam. Eles apenas explicam que o motivo pelo qual seria considerado um crime perante a lei de Deus é porque esse espírito, ou esse corpo que foi abortado, seria utilizado pelo espírito para que o espírito pudesse, para que o espírito desenvolvesse o seu processo evolutivo. Então é um cerceamento de liberdade alheia. Perceberam isso? É um cerceamento da liberdade alheia. Liberdade alheia. Então vejamos que aqui os espíritos, hora nenhuma, ficaram entrando em
A religião não permite? Não, aqui é o aspecto da realidade. É uma realidade. Qual realidade? Que um espírito está encarnando para melhorar, para crescer, para ter oportunidade material de exercer o seu livre-arbítrio no processo evolutivo. E alguém foi lá e proibiu isso. Perceberam? E algo que já está no conjunto probabilístico, conjunto provatório e conjunto probabilístico da história daquele espírito que está vindo e daqueles espíritos que não deixaram, os que estão encarnados. Perceberam então como é mais abrangente a forma que os espíritos trazem? Como é mais até serena. Não é nada de pode, não pode. Eles só estão dizendo, olha, houve todo um conjunto programatório e você depois resolveu não tirar. A Ana fez uma observação aqui, não entendeu minha pergunta. Eu não me... Ana, é aquela pergunta da gravidez surpresa? Não. Eu entendi sim sua pergunta e veja só, não disse que você vulgarizou, não, pelo contrário. Eu aproveitei a pergunta e dei um passinho além, é só isso que eu fiz. É que a sua pergunta ela foi muito interessante e ela abriu espaço para eu ir um pouco além. Então, na hora de responder a sua pergunta, Ana, eu abri um parêntese para poder acrescentar umas coisinhas interessantes, só isso. A pergunta foi pertinente, a pergunta foi precisa. E depois você novamente falou, eu vi aqui, você novamente escreveu, tranquilo, de jeito nenhum, não houve vulgaridade nenhuma na pergunta, pelo amor de Deus. A pergunta foi pertinente. É que eu aproveitei bem a sua pergunta e entrei para um outro aspecto. Até disse assim, vamos abrir um parêntese aqui, né? É para aproveitar a pergunta. A pergunta foi tão bem colocada que deu espaço para aproveitar para outro tipo de raciocínio, inclusive, tá? Perfeito, Ana. Nossa, fique à vontade. Não houve vulgaridade nenhuma na sua pergunta, pelo contrário, né? Ela foi uma pergunta pertinente. Aliás, todas que eu tenho visto aqui são pertinentes. É que eu não consigo responder todas, né? São muitas perguntas. E até teve várias aqui que eu estou vendo também, falando da pílula do dia seguinte, perguntando, essa pílula é aborto, não é? Gente, eu não sei. Eu vou dizer por que eu não sei. Veja, eu não sou da área médica. Se essa pílula destrói o embrião, é abortiva. Se essa pílula evita a concepção, ela é contraceptiva. É só essa questão, eu não sei, porque eu não sou da área médica e eu não sei como que essa pílula do dia seguinte age. Então, eu sugiro conversar com o médico, a médica lá e perguntar, olha, como é que é o processo? Ela é pós-concepção ou ela evita? Entendeu? É só essa questão, sinceramente não sei. Tá? É uma questão que tem um fundo científico, né? E eu acho que quem pode falar sobre isso são os que entendem dessa área, né? E a mesma coisa, outras perguntas sobre outros métodos, depende. A palavra é muito tranquila, veja, a expressão, se ele for contraceptivo, quer dizer, contra a concepção, é uma coisa, se ele for pós-conceptivo é outra coisa, tá certo? Ok? É isso. Então, voltando aqui, Ana, tranquilo, pergunta muito bem colocada e foi tão bem colocada que eu aproveitei para fazer uma outra reflexão, né, a partir da sua pergunta, né? Por isso que eu disse, não foi intencionada, né, a gravidez não era a intenção e eu aproveitei para falar um pouquinho, né? Até eu sugiro desse pouquinho que eu falei, desse parêntese que eu abri a partir da pergunta que a Ana fez aqui, uma pergunta boa, eu sugiro a leitura do livro Cântico da Juventude, do espírito Ivan de Albuquerque, por meio da psicografia de Raul Teixeira, tá certo? Que tem lá algumas questões sobre comportamento, né? Nesse sentido. Então, acho que ficou claro, né, Ana? Fique tranquila mesmo. Você colocou pergunta muito bem colocada e tão bem colocada que eu aproveitei para poder fazer uma digressão ali, né? uma sequência, tá certo? Muito bom. E a questão então 359, para a gente fechar o tópico, né?
No caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Olha que pergunta boa, né? Kardec não deixa escapar as coisas. São tantas circunstâncias, né? São tantas circunstâncias, tantas possibilidades. E Kardec então pergunta aqui, no caso em que seguir a gravidez poderia pôr em risco a vida da mãe, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Vejamos a resposta dos espíritos. É preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Aqui o ser que ainda não existe não é o ser espiritual não, tá? Porque o espírito já existe, lógico. O ser que já existe aqui ou não existe, ele quer dizer já encarnado. Então, já que a mãe está encarnada, é preferível então, para que não leve em risco de morte, aspas, morte, né? E morte, entre aspas, para que isso não ocorra, então é preferível que evite o nascimento, no caso de colocar em risco a vida da mãe, né? Aqui é só questão, por isso que a Marlene Rosa diz claramente aqui, a pergunta fala nascimento, né? Perfeito, doutora Marlene, perfeito. Então aqui fica muito claro, por isso que é o ser existente ou não existente, é dar à luz, né? Exatamente, é isso mesmo, né? É preferível haverá a criança para salvar a mãe. Aqui vem o aspecto, que não é uma exceção. Veja, então a única exceção é essa. Não é exceção não, é parte da lei, tá certo? É uma especificidade, não quer dizer que é uma exceção, né? Porque a lei de Deus ela é universal, não há uma exceção, né? Então vejamos, a pergunta quando diz, é preferível sacrificar o ser que ainda não existe, ou seja, que ainda não nasceu, fisicamente, aqui reencarnou, né, nasceu, a sacrificar o que já está reencarnado, ou que já está nascido, ou seja, a mãe, né? A André diz aqui, salvar a árvore, né, do que o galho. Então vejamos, não é uma exceção. Muitos dizem, uma única exceção é essa. Não é exceção, isso faz parte da lei. A lei natural prevê isso. Então não é uma exceção. Porque se fosse exceção, é o seguinte, não, Deus fez a lei geral, mas tem uns casos que ele não aplica a lei. Não há exceção na lei de Deus. O que há aqui é que nessa estrutura sim prevista essa possibilidade. É isso que está aqui, né? Então, aí muitas vezes eu vejo, né, se aquela gravidez pode pôr em risco sim a vida, aspas, né, vida material da mãe, aqui os espíritos deixam claro que nesse caso sim, é um caso previsto na lei. Não é uma exceção, é um caso previsto. Ela generalizou e chamou atenção para um caso. Olha, aqui é permitido, aqui não há crime. Há lei de Deus, há lei de Deus. Por quê? Porque há um risco para o ser que está encarnado já. E quem vai dizer esse risco? Quem vai dizer sobre esse risco? Os profissionais, os médicos, as médicas. Esses é que vão dizer, não nós. Não nós. Eu, pelo menos, não posso dizer, porque eu não sou da área. Eu não entendo. Eu não sei dizer se a gravidez tem risco ou não. Agora, os médicos, as médicas, sabem. Esses profissionais, essas profissionais, sabem. E aí é probabilístico. É probabilístico. Mas e se não tiver certeza? Probabilístico. A probabilidade maior é que pode afetar a mãe. Então, deixemos para que essas pessoas, os profissionais, as profissionais, assim falem. Não é uma questão de dizer, não, mas os espíritos disseram, dentro da realidade, essa possibilidade existe. E se ela existe, deixemos. Aqui a JB Represtex, desculpe, é assim que está escrito, tá? Diz, a ciência vai dizer, exatamente. Nós não precisamos levantar bandeiras religiosas, bandeiras, não. Aqui os espíritos disseram, nesse caso a lei, esse caso é previsto na lei natural.
esse caso. Então cabe agora apontar quem pode, quem é a pessoa, não é pode, como pode ou não pode, quem são ou quais são as pessoas que poderiam indicar essa probabilidade de risco. As pessoas que são profissionais da área. Ponto. Precisa de muito debate sobre isso? Tá claro, tá escrito, né? Ok? E assim a gente encerra o nosso tópico, né? Até avançamos um pouquinho dos 60 minutos. O tópico que nós começamos há 2 lives, união da alma e do corpo, ok? E depois vamos conversar na live de quarta-feira, seguindo aqui faculdades morais, intelectuais, influência do organismo, aí vamos seguindo agora, né? Aqui, veja, vou voltar, a Sandra diz aqui, o médico indicou aborto, a mãe do Divaldo, graças a Deus ela não fez. Ok, ele achava que havia probabilidade, aconteceu diferente, ação diferente. O que eu quero dizer é que não há como garantir. E aí, na dúvida, eu vou usar um raciocínio das placas de trânsito, tá? Das placas de trânsito. Que está dirigindo na estrada, tem as placas lá de trânsito, dizendo assim, na dúvida não ultrapasse. Na dúvida não ultrapasse. Então, observar isso. Na dúvida não ultrapassemos as razoabilidades, ok? Agora, a ciência humana, a ciência aqui ainda é incompleta. Pode haver momentos em que ela fale algo que não seja, que não ocorra. Mas quem vai garantir que não ocorre ou que ocorre? Tá certo? Agora, cada pessoa responde por si, ok? Então, veja só, não venham a dizer que eu estou dizendo, o que a ciência falar tem que fazer, mas também não disse o que a ciência não falar tem que fazer. Veja, eu estou dizendo que, em regra, a probabilidade, o campo das pessoas que estamos aqui, vamos deixar muito claro isso, porque eu tenho muito cuidado, eu tenho muito receio das pessoas interpretarem as minhas falas diferente do que eu quis falar. Ou receio de eu falar algo que não foi bem falado por mim, tá certo? Então vamos deixar claro aqui. Eu não estou dizendo que tudo que a ciência fala é correto. E eu também não estou dizendo que tem que repulsar a ciência. Vejam só, o que eu estou dizendo é que, dentre as pessoas encarnadas, o segmento a profissional mais adequado para falar de riscos ou não é o segmento médico, ou são os médicos, as médicas, são os que estudam o caso. Perceberam isso? O que eu estou dizendo é isso. Agora não estou dizendo que não erram. Eu estou dizendo que há essas, dos encarnados é assim. Agora, a decisão final é da pessoa. E qualquer decisão dessa pessoa terá consequência. Só isso. Consequência boa, consequência ruim. Mas é uma decisão da pessoa ali naquele momento. Tá certo? O que agora que os espíritos colocaram é a realidade. Olha, a realidade. Vamos então, questão 357, 358, 359. Os espíritos estão contando-nos e falando-nos da realidade. Agora, a atitude, cada um responde pela sua. Ponto. Cada um responde pela sua. Né? Cada um responde pela sua, tá certo? Ok? Cada um responde. Então, tomemos esse cuidado. Eu acho que agora deixei um pouco mais claro, né? Né? Porque a gente sempre, eu posso me enganar aqui, eu uso uma palavra que dá outro sentido, então me desculpem. Eu acho que agora deixei mais ou menos claro, tá certo? Tomei até um tempinho, mas eu fico pisando em casca de ovos para não deixar mal entendido. Mas mesmo assim tem hora que eu ainda falo e parece que eu não me expressei bem ainda. Tá certo? Tá certo? Então é isso. Muito obrigado pelo acompanhamento de vocês. Alguém perguntou aqui se vai ter novas lives. Hoje não tenho. Mas eu tenho recebido muita mensagem pedindo para falar do Livro dos Médios, por causa de comemorar agora, né, o Livro dos Médios e tal.
eu estou pensando aqui, talvez eu faça uma sequência rápida, sei lá, 3, 4 estudos sobre o Livro dos Médiuns, não analisando como estão fazendo o Livro dos Espíritos, para apresentar o que é o Livro dos Médiuns, a sua importância, e falar um pouco sobre mediunidade. Estou organizando aqui minha agenda para ver se eu consigo ainda essa semana, por exemplo, terça-feira, quinta-feira, né? Talvez nesses 2 dias, falar um pouco sobre a mediunidade, calçada, obviamente, só no Livro dos Médiuns, tá certo? Porque eu recebi aqui várias mensagens me pedindo isso. Irmão, fala da mediunidade. Não tem como a gente introduzir aqui outro estudo do Livro dos Médiuns enquanto não terminar esse aqui do Livro dos Espíritos. Mas nada impede que possamos conversar um pouco, 2 lives, 3 lives, não sei, sobre o assunto mediunidade e mostrando como Kardec trabalhou esse assunto, né, no Livro dos Médiuns, que talvez seja interessante. São várias mensagens que eu recebo aqui, como é que o pessoal fala? É inbox aí que o pessoal fala, ou direct, né? Eu recebo aqui, então eu estou pensando talvez essa semana fazer isso. Se fizer, se eu vier a fazer, eu aviso, né? Eu posto aqui antes, tá certo? Muito obrigado, um ótimo domingo para todos vocês, que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe a nós, né? Que Deus abençoe as nossas famílias e que nossa semana seja uma semana de grandes realizações. De realizações para o bem, que seja uma semana abençoada, que Deus nos abençoe, nos proteja a todos e nos inspire por meio dos teus mensageiros, né, dos mensageiros dele, para que nós tenhamos uma semana em paz, uma semana de alegria. Muito obrigado, Deus lhes pague por toda essa bondade e paciência para comigo. Fiquem com Deus e até quarta-feira com o estudo do Livro dos Espíritos, se Deus quiser.